Fala galera, vou fazer esse vídeo rápido para poder comentar o SAIS número 3 de 2023, né? Foi um SAIS bem interessante, tinha algumas contas um pouquinho chatas, mas foi um SAIS legal. Dava para separar as 15 mais fáceis ali para você fazer com o TRI, né, bem equilibrado. A gente sabe que a questão do TRI prioriza que você faça as questões fáceis, né? Então você precisa fazer as fáceis primeiro para que você possa ter uma coerência pedagógica em relação à sua prova, beleza? Então vamos lá, esse bate-bola vai ser rápido, só para vocês entenderem quais são as questões que eu selecionei como fáceis e quais foram os critérios que eu utilizei, beleza? Vamos lá. Nós temos aí que a primeira questão que eu selecionei foi a questão 136, que é uma questão da competência 1, que fala sobre potências de 10, né? Ele fala sobre um conhecimento numérico dentro da parte dos números naturais, inteiros, racionais, quando você trabalha ali com a teoria dos conjuntos. Questão fácil. A questão 137 é uma questão que para o Enem seria problemática, porque o enunciado ele te confunde, ele te induz ao erro. Acredito eu que o Enem teria um pouco mais de cuidado em relação a esse enunciado, tá? Que a grande maioria deve ter errado por conta desse comando equivocado, tranquilo? Mas é uma questão que foi realizada, né? Ela foi elaborada para ser fácil, tá? Que estão com comando rápido, uma leitura rápida de 45 segundos a 1 minuto, é uma questão que deveria ser considerada fácil. A próxima que está do lado, né, que é a questão 139, que ela fala sobre um padrão numérico, mais especificamente uma PA decrescente. Também encontra-se na competência 1 e seria considerada fácil também, beleza? Vamos lá. Na sequência nós temos aí a questão, deixa eu pegar aqui, ó, questão 140. A questão 140, que quando ele fala sobre essa relação entre anos, toda vez que a gente fala sobre uma multiplicidade comum em função do tempo, é uma questão clara de MMC. É uma questão de uma leitura um pouco maior, 1 minuto e meio de leitura. Nós temos ali uma tabela que vai ser o seu referencial e ele fala sobre a proposta escolhida, que você tem que fazer uma análise mediante esse tempo que você vai achar. Mas não é porque é uma questão um pouco mais longa que seria uma questão difícil. Ela estaria entre o fácil barra média, mas eu selecionei por conta de ter sido uma prova um pouco complexa. Essa questão aqui tem uns números bem interessantes, né? 45, 90, 120, que é fácil de executar o MMC, beleza? E uma questão também da competência 1. Bem, a próxima questão é essa 141 aqui, que o comando fala sobre a densidade, que é uma relação entre unidades de medida que está relacionada à competência de área 3. Na competência de área 3 que tem ali densidade, velocidade média, escala na habilidade número 11, só que essa daqui especificamente está na habilidade número 12, as aplicações mesmo, né, dos problemas com grandezas. Bem, a próxima está aqui do lado, que é uma questão da competência 2 de planificações e projeções ortogonais, competência 2, habilidade número 6, uma questão fácil, se você prestar atenção, você consegue fazê-la de uma forma bem rápida, beleza? Bem, próxima questão, a 143, uma equaçãozinha, né, que está ali bem dentro da competência de área 5, onde a competência 5 ela fala sobre as relações algébricas na habilidade 19, na habilidade número 20 ele fala sobre aplicações do plano cartesiano, e na habilidade número 21, que é onde está localizada essa questão, né, ela fala sobre a aplicação, né, no cotidiano sobre as relações algébricas, tá? É uma questão também fácil, se você prestar atenção, você monta ela bem rápida. Bem, a próxima questão que eu considerei fácil dentro das minhas 15 primeiras, a 144, que nós temos aqui o uso da competência de área 6, que é a parte de gráficos e tabelas, né? Gráficos, barras, linhas, setores e pictogramas, e ele fala aqui bem especificamente sobre o saldo médio dos 4 últimos anos, tá? A questão da competência 6 purinha, que você vai ver ali o saldo médio, ele vai analisar ali a média aritmética dos 4 últimos anos e vai fazer um emprego em relação ao último ano. É uma questão fácil. Bem, a próxima, a 145, não utilizei, por mais que seja uma questão que trabalha com competência de número 3, né? Só que eu não peguei ela, peguei a 146, que nós temos 2 gráficos cartesianos de funções do primeiro grau, né? Que a gente faz ali pela a taxa de variação média. Uma questão fácil, se você tiver um pouquinho de discernimento sobre aquela parte proporcional, montando até por uma semelhança de triângulos, você vai fazê-la de uma forma prática, beleza? Vamos lá. Na próxima página, tem uma questão que é uma pegadinha, parece ser escala, mas não é simplesmente escala, é uma questão que trabalha com a lei dos senos.
Mas tem uma do lado que é escala purinha, habilidade número 11 da competência 3, é uma questão fácil, tá? É uma questão que é rápida de execução, a leitura dela é bem rápida e é aquela que parada, né? Competência 3, habilidade 11, escala, está prevista na prova sempre, sempre aparece dentro da prova do Enem, beleza? Vamos lá. Depois disso, você tem várias questões aqui bastante trabalhosas que eu não separei por conta do enunciado, né? Um pouquinho chato, você tem que fazer algumas intervenções. Só que aqui você tem, né, a questão 153, aquela função platô, né, que você tem a parte fixa, depois parte variável, depois uma parte fixa, que a partir de algumas compreensões rápidas, né, quando ele fala sobre valor mínimo e valor máximo, você já tem um ponto de início e um valor final bem definidos, né? Por isso que é uma questão fácil da competência de área 5, né, que trabalha com o plano cartesiano, tranquilo? Só que o plano cartesiano, não XY, ele fala ali sobre área e preço, beleza? Bem, aqui do lado tem uma questão bacana da competência 2, mas não separei ela, por mais que seja uma questão fácil de executar, só fazer o produto sobre a soma, mas é papo para outro momento. Bem, aqui nós temos algumas questões de gráficos, tabelas, não, eu separei mais para frente. Aqui, ó, uma questão da competência de área 4, que fala sobre a relação entre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Esse tipo de questão sempre aparece na prova do Enem, né? Basicamente, você tem que analisar quais são as grandezas que estão sendo relacionadas de forma direta e de forma inversa. E tem que analisar se existe, né, uma constante de proporcionalidade ali, que é o que acontece dentro da questão que ele fala sobre a constante de Planck, né? Então, essa constante é um número qualquer que cria essa relação entre as igualdades, tá? Esse número normalmente está destacado, mas ele pode estar no meio da fração, tranquilo? Uma questão fácil. Bem, próxima questão da habilidade número 27, né, competência 7, a última competência da prova, que fala sobre a mediana, né? Lembrando que média, mediana, moda, né, habilidade 27 são prioridades, desvio padrão e variância faz depois, mas lembrando que eles pontuam juntos, tá? Faz primeiro as fáceis, depois a média, por último as difíceis. Tem inclusive nessa prova uma questão de desvio padrão, que está na mesma habilidade, mas você deve fazer no final. Essa 158, juntamente 57, são questões fáceis dentre as minhas 15 primeiras. Bem, na próxima página nós temos aqui uma função polinomial do segundo grau, uma parábola com cavidade para baixo, e a gente sabe que toda vez que não tem o coeficiente b, ela é simétrica em relação ao eixo y. Uma questão facílima, né? Uma questão que, se você sabe dessa particularidade, as raízes são simétricas. Então, por exemplo, 8 e menos 8, 10 e menos 10, como ele fala aqui que a largura é 60, as raízes serão 30 e menos 30. Então, é uma questão fácil de executar, questão extremamente tranquila da competência 5, habilidade número 20, que é o uso do plano cartesiano. Beleza? Bem, aí passando a prova aqui temos questões de probabilidade, algumas questões médias também, que são um pouco mais demoradas. Depois disso, eu separei lá na frente a questão 166. Tempo pequeno de leitura de prova, questão bem bacana, que trabalha com uma fraçãozinha e trabalha com uma relação de megas, né? Uma operação numérica também relativa à competência de área 1. Aqui, logo em seguida, também eu separei essa questão da competência de área 5, né? Que cai no sisteminha, essa questão 167. Quando ele fala assim, nenhum deles é do tipo basic, né? Basic. Você vai trabalhar com o sisteminha ali gourmet prêmio, aí você vai botar x mais y é igual a 12 e 85x mais 100y é igual a 1125. Sistema prático de montar e prático de executar, estaria com certeza entre as minhas 15 primeiras. Tranquilo? Beleza. Depois disso, deixa eu ver aqui o que eu separei para vocês. Lá na frente, não, acho que já vai ter as 15, né? Deixa eu ver aqui se eu separei mais alguma. Não, tem mais uma. Mais duas, na verdade. A questão 177, e a gente vai entender o porquê que eu separei ela. É uma questão de tabela, ele fala sobre razão, e ele menciona aqui também igual a moda. Tinha uma questão de mediana, essa questão de moda, e vai ter uma questão de desvio padrão. A de mediana e a de moda são consideradas fáceis da habilidade número 27, beleza? E por último, nós temos aqui a 178, que ele fala especificamente sobre a média dos anos anteriores. Basicamente, você vai trabalhar com médias aritméticas,
por mais que seja uma questão que tenha um valor percentual quebrado, né? Eu selecionei porque essa prova ela estava bem chatinha. Eu geralmente não seleciono problemas de combinação, de análise combinatória no início. Talvez, né, como essa prova tiveram pelo menos 2 questões de análise combinatória, teria uma delas considerada fácil, uma outra considerada média. Eu geralmente não ponho isso como prioridade, mas talvez eu pusesse na execução da minha prova, tranquilo? Então, dentro das características básicas de uma prova do Enem, a gente tem sempre que lembrar o seguinte, que, bem, eu tenho que considerar as fáceis com prioridade, mas geralmente eu ponho ali da habilidade número 1, a parte da relação de números, os padrões numéricos, uma PA, e às vezes um princípio multiplicativo muito direto, da habilidade número 2, às vezes uma questãozinha de MMC, de relação entre números, comparação numérica, também da competência 1, habilidade número 3 e 5, tá? Na competência 2, geralmente identificar características e planificações e projeções ortogonais. Na habilidade 6 só teve uma, né, esse ano, dessa prova, mas é bastante comum na prova do Enem, às vezes aparecer 2, 3 questões. Na competência 3, geralmente, escala, obviamente, né, e a parte de qualquer relação entre grandeza e unidade medidas, que está nas habilidades 10 unidades medidas, e as suas aplicações da habilidade número 12. Na competência 4, a relação entre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Teve uma questãozinha ali que você não tinha conta, era basicamente organizar a relação entre as grandezas. Na competência 5, as equações e as funções, que a gente viu ali vários gráficos cartesianos. Na 6, que é o uso de gráfico e tabela, tinha várias questões que você tinha que fazer algumas interferências básicas dentro dos gráficos e das tabelas. E na competência 7, geralmente habilidade 27. Beleza, galera? Então fica aí a dica para que você possa selecionar. Um grande beijo, tamo junto!